Olá, nossa conversa hoje aqui na TV Câmara Jacareí é com a professora e também engenheira Daniele Vilar. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada eu pelo convite. Vamos começar antes da gente falar dessa parte da pedagogia, né, que entrou depois na sua vida, falar um pouco, começando da sua infância. Você é de Jacareí? Eu fui para São Paulo só para nascer e vim para Jacareí e moro aqui desde que nasci, né? Minha família é toda daqui. Meu avô era da fábrica de biscoito de Jacareí. Fui criada dentro da fábrica praticamente, assim. E é uma infância que você se recorda de quê? Como é que era essa cidade da sua infância? Ah, era uma cidade muito gostosa. A gente brincava muito no clube, na rua. Eu tenho lembranças muito gostosas dos meus primos. A gente brincava todos numa viela e a gente era mãe da rua, era pega-pega, esconde-esconde. A gente brincava de polícia e ladrão, valia a cidade inteira. Era do Rio até a prefeitura. Então, assim, era muito na rua, assim, muita criança junta, era muito gostoso. Sua família é uma família grande? Você tem irmãos? Eu tenho um irmão, mas o meu padrasto é de uma família de 7 irmãos. Então, somos em 18 primos. Nossa! Então, era bem bagunceiros mesmo. A gente causava na cidade. Lembrando dessa infância em Jacareí, que tipo de educação seus pais deram para você e seu irmão? Uma educação mais de liberdade ou de cobrar muito escola? Então, eu sempre fui muito Caxias, vamos dizer assim, né? Nunca fui cobrada da escola, minha mãe nunca foi uma pessoa que cobrasse o resultado, a nota e tal. Ela sempre falava, olha, é difícil para eu pagar, então valorizem, né? Mas eu sempre gostei muito de estudar. E eu sempre fui muito estudiosa, ajudava as minhas amigas. A gente ia todo mundo para minha casa nas vésperas de prova e eu já trabalhava um pouco essa questão de ser professora, de explicar e ensinar um pouco elas. Então a minha casa era o point das vésperas de prova. Todo mundo ia estudar lá comigo. E sempre com uma facilidade já em exatas? Sempre. Tinha isso, né? Era para matemática, física, química. Quando eram outras matérias, eu que ia na casa das outras amigas. Mas a sua família tem mais gente formada em exatas assim? Não? Nada? Não. Quando eu fui prestar vestibular, meu pai é advogado, tinha um escritório aqui em Jacareí, e o sonho da vida dele era que um dos filhos ficassem com o escritório. Minha mãe, na época, tinha um jornal, então ela queria também que um dos filhos fosse para a área jornalística. E aí eu falei, eu vou fazer engenharia. Todo mundo olhou pra minha cara, como? Eu falei, não, eu vou fazer engenharia. Mas, nossa, uma menina no meio de tanto homem. Na época, eu entrei na faculdade em 99 e eu fui uma das únicas meninas, assim, na minha turma eram 59 e eu. Então, nossa, mas você vai fazer engenharia? Vou fazer engenharia. Mas por que você decidiu pela engenharia? O que levou você a isso? Na verdade, assim, a minha facilidade com exatas, né? Eu sempre gostei muito de exatas, gostava muito de física e queria trabalhar nessa área. E tinha acabado de ser lançado o curso de engenharia mecatrônica. E eu achava que a gente ia construir robôs que iam dominar o mundo. Então, eu olhei, o dia que eu vi mecatrônica, eu falei, é isso que eu quero ser, é lá que eu vou fazer. E aí estudei bastante, passei no vestibular e fui para a USP fazer minha faculdade de engenharia mecatrônica. Na USP? Na USP, fiz a Poli. E você falou que era a única menina lá entre os... Como é que foi isso para você chegar lá e se enturmar? Foi bem difícil, Rodrigo. Eu confesso que não é uma coisa fácil, porque assim, você chega em São Paulo, que é um mundo, para quem viveu em Jacareí, que conhece todo mundo na rua. Tinha mais essa ainda. Né? E aí você chega em São Paulo, tem um monte de menino na sua sala, a maioria já se conheciam, porque tinham feito cursinho juntos, ou estudavam no mesmo colégio em São Paulo, e poucas pessoas de fora, né? E aí eu fui me apoiando nas pessoas de fora, fui fazendo amizade. Nas primeiras semanas eu lembro que foi bem difícil de chegar e falar assim, nossa, será que era isso mesmo
que eu queria, mas como eu tinha ido contra todos na escolha da profissão, eu falava assim, não, mas eu não posso desistir, eu não vou dar o braço a torcer. E graças a Deus eu não dei, porque eu fui muito feliz, assim, de ter feito a minha faculdade, de ter tido a minha profissão, né, de ser engenheira mecatrônica. Eu acho que a faculdade me forjou muito bem para a vida, assim. Porque a gente pensa cidade do interior, né? Muita gente até nem sabe nem o que é engenharia mecatrônica quando você vai falar isso, que vai fazer essa faculdade, né? Na época ainda, o curso foi lançado em 98 e eu sou da turma 99. E, na verdade, foi o diretor do ângulo aqui de Jacareí que me chamou e falou, Dani, eu achei um curso que parece ser a sua cara. E aí eu olhei e falei, nossa, super, é isso que eu vou fazer. É engraçado também essa facilidade com o número, né? Porque eu, por exemplo, uma negação, né? Eu lembro, a gente falou antes da entrevista aqui que estudou no ângulo, né? Minha prova de física eu tirava 2, 3... E você, ao contrário, tinha dificuldade em alguma outra, por exemplo, geografia, história, ou você ia bem em todas? Eu ia bem em todas, mas eu tinha que estudar bastante. Geografia, eu brinco que eu sou uma negação até hoje, mas eu tinha que estudar bastante, mas eu sempre ia bem. Eu era bem Caxias. E durante o período da faculdade, como é que foi para você a adaptação? Você falou que se adaptou logo no começo ali. Foram 4 anos de curso? 5 anos, período integral, das 7 às 5 da tarde, Nossa, todos os dias. Os primeiros 2 meses, assim, foi mais difícil por causa dessa questão, né, de só ter menino e aí você querer ter uma amiga e tal. Mas depois, logo, nos outros cursos, a Poli são todos os cursos de engenharia juntos. Então, nos outros cursos tinha bastante menina, tinha umas 100 ao todo, assim, dos 750. E a gente conseguiu fazer amizade, conhecer bastante gente. Aí fui morar com umas meninas que eram da faculdade também, faziam Poli também. Mecatrônica não, porque só tinha eu, mas elas faziam elétrica. E aí a gente foi... E quando que você percebeu na faculdade que não ia fazer robôs para dominar o mundo? Olha, vou dizer para você que eu não percebi, porque eu acho que é possível, né, fazer robôs. A gente vê hoje, né? A gente está vendo o ChatGPT e tudo isso, né? Eu saí da faculdade com essa missão, assim, eu quero construir robôs, né? E eu fui trabalhar numa empresa de equipamento médico hospitalar. Então, até pouco tempo eu tinha que explicar o que fazia. A gente fazia respirador artificial. E aí eu trabalhei nessa empresa e que nada mais é do que um robô, né? Que ajuda, que auxilia as pessoas a poderem respirar. Em São Paulo, isso? Em São Paulo. E aí eu fiquei bastante tempo em São Paulo. Fiquei 14 anos. Eu fiz mestrado na Poli também, em confiabilidade. E daí, quando eu terminei o mestrado, eu fui trabalhar numa grande empresa, que foi o Banco Itaú. Na época, eu brinco que a gente saiu querendo fazer robô, mas daí fomos dominados pelo capitalismo, onde pagava mais para o engenheiro era o banco. Você fazia o que no banco? Eu entrei no banco para aplicar a minha metodologia que eu criei no mestrado. Como eu trabalhei no mestrado com análise de confiabilidade, nada mais é do que risco. E aí eu fui trabalhar na área de crédito do banco. Daquela do pré-aprovado. Sabe quando você entra na sua conta que tem um valor? E você pergunta assim, mas como que eles sabem que esse valor, o cálculo desse valor, para quem a gente pode dar e tudo mais, eu trabalhava, a gente implantou a metodologia que eu desenvolvi no mestrado para fazer. Já está mais um pouco na área econômica também, né? Sim. Aí aprendi bastante, fui estudar também, fiz pós nessa área, tudo mais. Trabalhei no banco 7 anos, foi uma grande escola, né? Acho que banco é uma grande escola. E aí, depois que eu tive minha filha, resolvi voltar para Jacareí. Você teve a sua filha em São Paulo? Em São Paulo. E o que levou você a querer voltar? Lembrar da infância que eu tive. E ver que ela não tinha, sabe? Ela não ia ter em São Paulo a qualidade de vida que a gente teve aqui. Ela não me reconhecia como mãe. Porque a gente não se via. Eu trabalhava no banco e ela ficava na escola, basicamente o dia todo,
né? Meu marido que pegava na escola, eu levava para a escola de manhã, mas tinha pouco tempo junto. E aí eu falei, bom, Jacareí tem tudo, né? Uma cidade gostosa, tem as pessoas que ela vai conhecer. Não, a vida é muito melhor. Meu marido também é daqui, e aí a gente resolveu voltar. Mas mesmo assim pesando os riscos, porque você ia abandonar um emprego bom para vir para cá, como é que você fez essa balança? Olha, Rodrigo, são decisões, né? Que eu acho que a gente tem que tomar na vida. Não foi fácil, eu tinha uma carreira muito promissora no banco. Estava muito feliz com o meu trabalho, mas eu tive que priorizar o meu maior projeto, que é a minha filha. E aí nós fizemos um acordo, eu e meu marido, que eu ia ficar 1 ano sem trabalhar, cuidando dela, para a gente voltar a ter uma relação de mãe e filha. Porque a gente não tinha conexão, a gente se via muito pouco. O banco, ele suga muito da gente, então eu trabalhava fim de semana, trabalhava muito. Muita cobrança, né? E aí foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E quando voltar. você veio para cá, sua filha tinha quantos anos? 2 aninhos. 2? E aí vocês vieram para cá e você começa a notar essa mudança de relacionamento com a sua filha já imediatamente, assim? Sim, totalmente. Nunca tinha ficado tanto tempo junto dela. Eu não vi o primeiro passo, eu não ouvi a primeira palavra, eu não participei desse desenvolvimento até os 2 anos. E depois disso eu consegui estar muito mais próxima dela, a gente brincava muito, eu fazia muita coisa com ela, manual em casa, a gente brincava de casinha, de tudo. Eu descobri, acho que minha verdadeira vocação nessa fase. Nesse 1 ano que nós ficamos aqui em Jacareí, eu fiquei sem trabalhar 1 ano, não chegou a dar 1 ano, mas esse primeiro ano que a gente voltou, eu fiquei com ela. E aí, quando chegou no final de um período que eu não tinha mais seguro-desemprego, a rescisão do banco já não estava dando mais, aí meu marido perguntou, e agora, o que você quer fazer? E eu falei para ele, olha, o que eu quero fazer é dar aula. É o que eu sempre gostei de fazer, o que eu fazia com as minhas amigas quando estava lá no colégio, o que eu brinquei com a minha filha nesse período. E aí eu falei para ele, o que eu queria fazer era dar aula. E aí ele falou, então, vamos atrás de você dar aula. E aí a gente começou, eu fui entregar currículo e tudo mais. Acabei entrando na Anhanguera, aqui em Jacareí, como professora das engenharias, né? Comecei dando aula em uma noite, de repente eu estava com as 5 noites, virei coordenadora do curso, fomos aprovar no MEC e assim foi. Pra gente encerrar esse bloco, você falou agora há pouco que não viu a sua filha dar o primeiro passo, a primeira palavra, enfim. Hoje, olhando para trás, você se arrepende desse período aí ou não? Não. Eu acho que tudo acontece na hora que tem que acontecer. Talvez se a gente tivesse voltado para cá antes, eu teria me frustrado profissionalmente mais. Eu acho que eu precisava ter passado por tudo isso, ter dado esse valor e entendido que eu precisava dar uma parada na minha profissão, que eu precisava cuidar dela. E aí, com tudo isso, eu acho que foi muito mais fácil a aceitação e a mudança de carreira que eu fiz. Tá certo, vamos fazer então a nossa primeira pausa aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.